Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aí. Infelizmente não está aqui, né? Você pode até ver que a nossa igreja também está completamente vazia, vazia de pessoas físicas, mas cheia dessa graça, dessa verdade, dessa unção. E eu tenho certeza que você receberá aí da onde você está a verdade libertadora de Cristo para a tua vida nessa manhã, nesse dia, para toda a sua vida. Amém? Antes de começarmos, vamos fazer a nossa declaração juntos? Em nome de Jesus, eu confesso que a partir de agora, eu serei ensinado, transformado e abençoado pela palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Estamos seguindo a orientação da prefeitura, para que os cultos estejam vazios nesse período, que será esse domingo e o próximo. Esperamos retomar no primeiro domingo, com uma super, mega, ultra, hiper ceia fantástica, libertadora, salvadora de Cristo, no primeiro domingo de abril. Amém? Já fica marcado aí na sua agenda para estarmos juntos nesse domingo próximo em abril. E o que eu quero falar com você hoje, para a gente finalizar, né? Semana passada eu até falei que fecharíamos, né, aquele blocozinho de 4 mensagens, o Jesus que levou sobre si doenças, maldições, culpa e condenação e pobreza. E hoje nós vamos arrematar com o quê? Com o Jesus que levou sobre si os nossos pecados. Baseado nesse versículo aqui que está em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 22, diz assim, falando a respeito de Jesus: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Presta atenção nisso. Ele, pessoalmente, Jesus, pessoalmente, levou todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fomos curados, somos e estamos em nome de Jesus sarados. Então, a respeito disso que nós vamos comentar nesse dia, nessa mensagem, o Jesus o que ele fez? Ele leva a nossa doença, mas às vezes ainda temos doença no corpo. Ele sofre a nossa maldição, a nossa culpa, a nossa condenação. Ele leva sobre si a nossa pobreza, mas ainda assim enfrentamos dilemas na nossa vida, nessas áreas das nossas vidas aqui na terra. Por quê, pastor? Porque a nossa vida, eu e você, nós não nascemos de novo no corpo, na carne, e não nascemos de novo na nossa alma. O que nasceu de novo, na verdade, foi o nosso espírito. E aí o que acontece? É onde o pecado ainda habita, é onde o pecado ainda se manifesta, e sofremos então o quê? As consequências desses pecados. Então você e eu precisamos aprender o que sobre isso? Existem consequências hoje ainda? Sim, que vão atacar quais áreas das nossas vidas? O nosso corpo físico e a nossa vida emocional. Por isso, às vezes, sentimos culpa, e aí quando você descobre o que Cristo fez, Ele já levou toda a sua culpa, Ele já foi punido no seu lugar, para que você e eu não precisássemos mais viver culpados e muito menos condenados. Opa, posso viver livre, posso viver diferente. Quando eu entendo que Jesus já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, Marcelo, saiba o que eu já fiz por você, e você pode viver livre. Você não precisa carregar de novo aquilo que eu já carreguei. O seu corpo, a sua alma ainda serão atacados, ainda serão afligidos, e se isso ou quando isso acontecer na sua vida, você tem o direito, você tem uma herança diante de mim, e você pode usar, usufruir daquilo que eu fiz, usando a autoridade que eu te dei, e falar: não, chega, eu não vou viver assim, eu não preciso, eu não quero viver dessa maneira, porque Ele já pagou esse preço, Ele já levou a minha pobreza, eu não preciso viver nessa condição. Essa nunca foi e nunca será a condição de Deus para a minha vida. Ele nunca quis que eu vivesse dessa forma, Ele nunca desejou que eu vivesse dessa maneira, sem falta, com escassez. Então, quando eu, por algum motivo, passar por situações, eu preciso saber o seguinte: qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade dEle sobre a minha vida? Ele está a meu favor, Ele está do meu lado, para viver uma vida, para me enriquecer, para que eu tenha uma vida próspera, ou Ele está do meu lado para me castigar com pobreza, com escassez?
Você entendeu a diferença? Sobre maldição, sobre até a quarta geração, porque meus avós fizeram isso, os meus bisavós viveram dessa forma, então isso está sobre a minha vida. Ei, descubra o que ele fez. Ele já se tornou maldito no seu lugar. Ele já foi para aquela cruz por causa de você e por causa de mim. Acabamos de ler sobre o madeiro. O desobediente já foi para a cruz, né? Jesus, com toda a sua obediência, se tornou desobediente. A obediência trazia a bênção e a desobediência trazia maldição. Então, quando Jesus ele assume as minhas desobediências, ele se torna maldito no meu lugar e ele vai para a cruz. Então, Marcelo, você não precisa mais viver debaixo de uma maldição, de uma expectativa de ser punido, de ser, né, afligido por maldições que os seus pais, avós ou bisavós, tataravós ou a, sei lá, enésima geração cometeu. Você me recebeu, você nasceu de novo, agora você tem uma nova natureza. E você não é mais uma criatura, você não é um membro de igreja, agora você é meu filho. E como filho você tem direito, como filho você tem herança. Vamos entender um pouquinho quando nós sobre essas consequências do pecado, porque o que é o pecado? Pecado é errar o alvo, hamartia em grego. Ou seja, existia um alvo. Deus, quando ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, existia um alvo para ser acertado. Existia um alvo para que ele teria o que ali, Adão teria o que? A recompensa por ter acertado aquele alvo. Pensa um alvo, né, jogando dardos, e então a mosca, o lugar mais central ali, tem a maior pontuação. Quanto mais fora da mosca, menos pontuação. Então o que Adão fez? Adão, ele errou o alvo, ele errou tudo, ele errou a mosca, ele errou a perna da mosca, ele errou a asa da mosca, ele errou o alvo completamente e acertou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então houveram consequências, e essas consequências sobrevieram a cada um de nós. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, verso 18, presta atenção. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, Adão errou o alvo, e isso trouxe condenação para todos os seres humanos. Assim, igualmente, um só ato de justiça, a obediência de Jesus em ter acertado o alvo, resultou na justificação, te tornar justo, inocente, sem culpa, que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, né, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Você e eu não vamos ficando mais justos com o passar do tempo. Isso não é um processo, isso não é um desenvolvimento. No dia em que você recebeu Cristo, você recebeu a obediência de Cristo dentro de si. Você recebeu o amor de Deus sobre a sua vida. Você, como eu disse, deixou de ser uma criatura e se transformou e foi transformado, foi tornado filho. O filho natural que nasce, qual que é a obra dele? Qual que é o papel dele? Ele vai a cada dia se tornando mais filho, com o passar dos anos, com o passar da obediência dele, da santidade dele, do bom relacionamento dele com seus pais, ele vai se tornando mais filho. E quando ele desobedece, ele se transforma, ele é transformado em menos filho, num filho menor? Não. No dia que ele nasceu, ele se tornou filho. A posição dele é de filho. Agora espera-se sim um comportamento de obediência do filho. Mas independente da obediência ou desobediência do filho, ele nunca vai deixar a sua posição de ser filho. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos receber na nossa vida. Receber o quê? A nossa condição. Receber a nossa glória, a nossa coroa nessa terra, que vai repercutir por toda a eternidade. Qual? A de sermos feitos filhos. Nós fomos tornados justos. A doutrina da justificação na Bíblia não é uma doutrina humana, natural e moral. Não fala de um homem honesto, de um homem correto, mas fala de uma justiça de se tornar sem culpa, de ser tornado sem defeito, de ser tornado inocente. Vamos ainda, infelizmente, errar e falhar? Sim, existirão ainda
consequências dos nossos erros? Sim, mas essa maldição e essa condição de perdermos a nossa posição de filhos, graças a Deus, literalmente, toda a honra e toda a glória, graças a Deus, aquilo que Ele fez e eu recebi, isso me transformou de uma criatura criada pelas mãos de Deus, gerada por Deus, para um filho, criado agora pelo Espírito, nascido de novo, como Jesus disse um dia para Nicodemos, não, você precisa nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo, Jesus, sendo homem velho? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou, não, o que é nascido da carne, naturalmente é carne, mas o que é nascido do Espírito. Você e eu, o dia que nós recebemos Cristo, nosso espírito nasceu, renasceu, e agora nós somos filhos. Habitamos num corpo chamado carne, possuímos uma alma que são as emoções, os sentimentos, desejos, vontades, que essas duas áreas não nasceram de novo, por isso que ainda somos acometidos por dores, enfermidades, problemas emocionais e físicos, por isso que ainda temos sentimentos de raiva, de tristeza, de inveja, de angústia, porque essas áreas não nasceram de novo, mas o Espírito, o seu Espírito que vai para o céu, o seu Espírito está pronto. Foi assim que Jesus disse para Pedro, Pedro, fica em paz, meu amigo, o Espírito na verdade está pronto, cuida da carne, porque a carne é fraca, a carne pode te impedir de desfrutar do melhor da minha vida para a tua vida nessa terra. A tua carne pode te impedir de experimentar dos meus planos, pode te impedir de experimentar das coisas que eu tenho para a tua vida. Então cuide da sua carne, cuide das suas emoções, das suas vontades, cuide do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de decidir, de fazer escolhas. Por quê? Porque isso pode te levar para um caminho que não vai ser bacana, meu amigo. Então você e eu precisamos entrar nesse processo. Qual processo? Fica em paz, fique descansado. Fique tranquilo. Romanos capítulo 4, verso 25, tem um texto que eu gosto muito que diz o seguinte, olha o que está escrito assim, Jesus foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados, e foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Você foi completamente tornado justo. Volto a dizer, justo é declarado sem culpa. Você foi um réu que saiu do júri, saiu daquele julgamento, saiu do fórum, daquela corte, e foi declarado inocente, sem culpa. Você está livre para viver. Então você e eu precisamos desfrutar disso. Capítulo 5, Romanos 1, diz que a sequência desse versículo fala assim, portanto, baseado naquilo que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo fez, nós temos paz. Fomos justificados pela fé, agora nós temos paz, agora nós estamos em paz com Deus. Procuramos sim obedecer, procuramos sim fazer o que é correto, porque isso é o correto, isso é o melhor para as nossas vidas, ainda que a princípio não seja. Mas na verdade o que é isso é o melhor. Procure, Marcelo, acertar o alvo, porque existem benefícios, existem recompensas por acertar o alvo. Existem coisas boas para a tua vida quando você procura viver uma vida reta e correta diante de Deus e diante da sociedade. Ninguém quer viver preso, ninguém quer viver, sabe, com casamento, com relacionamento familiar arrebentado. Então procure ter uma conduta correta, uma moral correta, porque isso faz parte, isso enquanto você habitar nessa terra, isso ainda faz parte da sua vida, apesar de ser a nova vida em Cristo, essa velha vida, essa vida natural, ela vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Agora deixa eu te falar uma coisa a respeito dessa graça. Sou um pregador do Evangelho, quase redundante falar Evangelho da graça, porque não existe um outro Evangelho. O próprio apóstolo Paulo disse, se alguém vier, falando para os galácios, os moradores de Gálatas, se alguém vier e trouxer, ainda que seja um anjo, e vos pregar um evangelho diferente desse que eu tenho apresentado, ele chega a usar uma palavra pesada, ele fala, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. A pessoa que estiver pregando um evangelho misturado com lei, um evangelho que diz o quê? Jesus fez tudo isso, mas olha lá, você presta atenção,
Você não se tornou simplesmente um filho, ou apesar de você ter se tornado filho de Deus, você pode perder essa condição. Então você abre o olho, né? Nas religiões aí, nas evangélicas, mas olha, se você não dizimar, vai para o inferno. Se você não frequentar a igreja, você vai para o inferno. E tudo vai para o inferno, ou seja, a graça, aquele favor de você ter se tornado justo, por causa da sua desobediência, isso cai tudo por terra. Ou seja, o que eu faço é muito maior do que o que Jesus fez. Você está entendendo? E a Bíblia diz que é exatamente o contrário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é muito maior do que a desobediência, do que o pecado. A obediência de Jesus é maior do que a desobediência de Adão. Você e eu precisamos entender e aplicar isso nas nossas vidas, não com o entendimento errado de muitas pessoas. Qual, pastor? Então, já que Jesus fez tudo isso, e eu sou essa pessoa, eu sou filho, eu não vou deixar de ser filho. Por que eu falo que eu não vou deixar de ser filho? Porque você que tem filho, você que é pai, você que é mãe, o teu filho, quando ele te desobedece, ele deixa de ser teu filho? Certamente você se entristece, certamente, dependendo da desobediência dele, né, consequências ruins virão sobre a vida dele, e às vezes até para a sua vida. Mas deixar de ser filho, que dia que isso aconteceu? Por isso que eu digo, quando uma pessoa ela nasce de novo, ela recebe o que Cristo fez, ela aceita o que Cristo fez, ela se torna não membro de uma igreja evangélica. Quando ela é batizada, ela não se torna membro de tal ou outra denominação. Ela se torna filho ou filha de um Deus que agora é o seu pai. E Deus como pai, tem jeito de você deixar de ser filho, se você não passa pela sua cabeça a desobediência do teu filho. Eu estou pensando que meu filho, eu estou pensando em abrir mão, em abortar meu filho velho já. Eu estou pensando em abrir mão da paternidade e falar, não, você não é meu filho mais. Isso não passa na sua cabeça, por que você acha que passa na cabeça de Deus? Porque você e eu, infelizmente, talvez recebemos um outro evangelho. Um evangelho misturado com a lei, um evangelho misturado com as obrigações que os judeus e os hebreus lá atrás, eles tinham que cumprir. Mas o evangelho não é isso. Paulo chega a dizer, porque eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do grego quanto do judeu. E visto que no Evangelho se revela a justiça de Deus do início ao fim, uma justiça realizada pela fé. Por isso ele diz, o justo viverá pela fé. O que eu quero que você talvez entenda um pouquinho é sobre o que? Não use essa graça, esse favor, essa condição que Deus deu para você e para mim, para viver uma vida totalmente fora daquilo que Deus como pai tem para a sua vida. Pense você que é pai e tem filhos, a expectativa que você tem com seus filhos, o desejo que você tem que o seu filho ele te obedeça, por quê? Porque a tua direção, a tua orientação é para o melhor, para a vida dele, é para ele dar certo na vida. E quando ele faz alguma coisa errada, isso te entristece, porque você pensa, puxa vida, isso daí pode trazer uma consequência ruim para ele, e eu não gostaria disso de jeito nenhum. Então não seja um filho desobediente, talvez como seu filho te desobedeça algumas vezes, em relação ao pai, em relação a Deus. Já que Deus é assim, já que o meu Pai Celestial é assim, já que Ele me tornou dessa forma, então eu vou tocar a vida, eu vou fazer aquilo que eu quero, vou viver da forma que eu gostaria. Meu amigo, não é assim que funciona. Você acha que essa foi... deixa eu te dizer algo. Vivemos num tempo hoje onde o mais importante é ser feliz. Custe o que custar, doa quem doer, se isso está certo ou errado, não me importa. O importante sou eu ser o mais feliz nessa terra. Se tiver que roubar, roubo, se tiver que matar, mata, se tiver que adulterar, adultere, se tiver que qualquer coisa, e por aí vai. O importante é a felicidade, o importante é o estar bem, o importante é eu estar feliz. Eu vou me casar, não deu certo? Um abraço, marido, um abraço, esposa. Eu vou fazer isso, deu certo, amém. Não deu? Um abraço e eu vou tocar minha vida. Você acha que isso funciona? Você acha que a sociedade, o mundo funciona dessa forma? Porque eu vejo, infelizmente, pessoas que vivem
dessa forma e usam a graça, esse favor que nós não merecíamos, usa esse amor de Deus de uma forma errada. Fazer a vontade de Deus muitas vezes é contrariar a nós mesmos. E se existe uma palavra que está fora de moda, é contrariar-se. É se contrariar. Eu posso contrariar o outro, mas eu, sem chance. Você acha que essa era a vontade inicial, primordial de Jesus? João 6,38, olha o que está escrito. Jesus dizendo: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você acha que a vontade de Jesus era essa? Ele desceu nessa terra, ele veio aqui para fazer a vontade dele? Não, ele veio aqui para fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Você e eu estamos aqui nessa terra para quê? Eu estou aqui para ser feliz. Eu estou aqui para cumprir minha vontade. Por isso que eu sou muito cuidadoso com esse negócio de os sonhos, os projetos de vida, a minha vontade. Seja cuidadoso também. Pense a respeito disso. Será que a minha vontade é a vontade de Deus? E se colocar na balança, a minha vontade é a vontade de Deus é B. Qual balança que pesa mais? Deus não gostaria, ou Deus não quer que eu faça isso. Mas eu não estou nem aí com Deus, eu vou curtir a minha vida. A vida é curta, passa tão rápido, eu preciso experimentar, eu preciso ser feliz. Vai para Nínive, ô Jonas, porque eu tenho uma obra para você lá, pessoas precisam ser salvas, pessoas precisam ser transformadas. Ele falou, beleza, só que eu vou para Tarsis. Quem somos nós? Jesus, ele deixa claro, quando ele está no Getsemane, ele deixa muito claro para o Pai, ele fala por 3 vezes, ele fala assim, Pai, certeza, tem outra pessoa para passar o que eu vou passar? Porque se tiver, por favor, eu dou o meu lugar na fila, pode chegar na minha frente, porque eu sei que eu vou passar agora. Será um tormento, um sofrimento que culminará num sacrifício, como diz, né, de morte de cruz, que era o jeito, né, a forma de se matar uma pessoa terrível, da mais, né, gravidade, da forma mais sofrida, ser pregado, e o ar não chegar, porque aí o peito, o coração, se você já teve falta de ar, você sabe o que eu estou falando, eu já tive. E cadê? E não vem. E Jesus foi, e o fôlego foi acabando e foi diminuindo. Por quê? Porque Ele te ama. Estamos vendo aí na pandemia pessoas morrendo por falta de oxigênio. Pessoas que se não tiverem, né, um suporte mecânico, que é a ventilação, que é o ser entubado, morrerão. Foi o diagnóstico, foi a notícia que uma fisioterapeuta da UTI, quando eu tive o meu infarto, ela chegou para mim e disse, Marcelo, o seu corpo não dá conta de reagir sozinho mais. Você precisa de uma ajuda. E a ajuda que nós podemos oferecer é você ser, né, entubado, um coma induzido aí. E eu falei, e aí? Ela falou assim, aí nós veremos como será a tua reação. Não vou te garantir nada que vai entrar e vai sair. Vai entrar e como é que vai sair? Eu não sei, vamos, né? Faremos tudo o possível para que dê tudo certo. Jesus lá na cruz. E a respiração foi diminuindo. Até ele falar, Pai, está consumado. Paguei o preço. Fiz tudo. Agora eu entrego o meu espírito. Pum! Fecha-se a cortina. Você acha que foi fácil? Mateus 26 fala dessa luta interna de Jesus. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes, assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema.
uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: Então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora, meu amigo? Vigiai e orai para que não caídes em tentação. O Espírito, com certeza, Pedro, fica tranquilo, está preparado, mas a carne, vigia a carne, cuida da carne, a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, ou seja, nesse não é a minha vontade, faz a tua vontade. E o que mais? E quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de seu sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Quais palavras? Pai, você tem certeza? Você está convicto de que esse é o único meio para que as pessoas, os seres humanos, sejam salvos? Essa é a única forma para eu satisfazer a exigência da lei, a exigência que o pecado, o preço que o pecado exigiu que fosse pago? Você tem certeza? Não tem outra escape, não tem uma saída, não tem uma alternativa? Porque se tiver, é aquilo, a hora é essa. E o pai certamente nem respondeu, e ele entendeu que aquela era a vontade, aquilo era necessário. Eu quero que você entenda o que foi necessário. Eu quero que você entenda que uma tristeza mortal, uma dor angustiante, antes dele entrar no processo de ser espancado, carregar cruz e ser crucificado, já estava custando, já estava doendo, já estava pesando. E essa não era a vontade dele, mas por causa de você, por causa de mim, ele fala: tem outro para carregar os pecados do Marcelo? Não, não tem, é você, eu carrego. Tem outro para carregar o pecado do André que está filmando? Não, eu carrego. Tem outro para carregar o pecado seu que está aí sentado na frente de uma televisão confortável? Não, não tem. Então eu carrego o seu pecado, eu pago o preço, eu carrego o peso da cruz, eu sofro a dor da cruz, eu sofro a dor de uma crucificação, eu sofro os últimos segundos da minha vida, eu sofro para que essa vida, para que os meus futuros irmãos, para criaturas se transformem em filhos. Eu quero que você entenda que não foi simples, não foi fácil. Você e eu precisamos reconhecer e valorizar o que foi feito naquela cruz por nós. Precisamos reconhecer e valorizar a graça, esse favor que nós não merecemos. Filipenses 2,8 fala de uma morte, de um Jesus que obedeceu. Olha o que ele diz: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele se entregou, ele se humilhou, entregando-se à obediência até a morte. E uma morte de quê? Tranquila? Não. Uma morte suave? Não. Uma morte de cruz. E aí? O que você e eu faremos com a morte de Cristo? Vamos negligenciá-la? Vamos, ok, vou tocar minha vida, vou viver do jeito que eu quero, vou viver nessa terra fazendo a minha vontade, não me importo com as consequências, nem na minha vida, e muito menos com as consequências na vida de outras pessoas. Eu sou um pregador, né, assim, que martelo muito sobre um versículo que fala: não sirva de causa de tropeço na vida de ninguém. Não seja uma casca de banana, não seja um buraco, não seja uma pedra no caminho na vida de ninguém. Seja bênção na vida das pessoas. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa que abençoa, uma pessoa que favorece, uma pessoa que entrega o melhor, uma pessoa com excelência. Seja o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho. Seja.
Seja a melhor mãe, a melhor filha, seja o melhor pastor, seja um irmão, não vou nem falar de ovelha. Que sejamos irmãos melhores, que sejamos cristãos melhores, que sejamos homens e mulheres que carregam esse Cristo dentro de si, que sejamos homens e mulheres melhores, que a sociedade, que as pessoas que nos veem, nos rotulam, né, de crentes ou evangélicos, que vêm aqui, sal da terra, o que você faz da vida? Eu sou um pastor. Que as pessoas possam olhar para nós e falar: pô, que bacana, que legal, que bom que você está fazendo, que bênção que está sendo a sua vida nessa terra. O que você tem, né, o legado da sua vida, o que você e eu estamos fazendo e deixando nessa terra, o que as pessoas estão lendo em nós. Paulo chega a dizer que nós somos as cartas vivas, escritas por Deus. As pessoas estão nos lendo, as pessoas estão nos vendo. Por favor, meu amigo, valorize o que Cristo fez, reconheça o que Ele fez. Ele te ama, Ele é Ele é bom demais. Que você e eu aprendamos isso, essa verdade, venhamos desfrutar, usufruir sim, mas com muita reverência e temor, com obediência, com um coração grato e reconhecido por aquilo que Ele já fez. Para finalizar, que você e eu não nos esqueçamos que Deus é bom e Ele só faz coisas boas. Volto a dizer, nesse meio de pandemia, eu ouvi muitas vezes pessoas: será que Ele é o autor? Será que Ele está punindo o ser humano? Será que Deus está permitindo? Pastor, você tem reiteradamente falado sobre isso. Por quê? Porque você e eu não podemos de forma alguma colocar Jesus nesse lugar, no lugar da morte, no lugar do ladrão, no lugar do roubo, no lugar, porque Jesus diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio nem para matar, muito menos para roubar, e tão pouco para destruir. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Foi um preço altíssimo que Ele teve que pagar para uma pessoa declarar simplesmente que não é da vontade de Deus. Deus está permitindo que isso aconteça. O homem precisava disso. Não, cara. Tem muito pecado? Tem. Não é de lei, não é de punição que a pessoa precisa, que o pecador precisa, que ele vai mudar. Não, ele só vai mudar quando muita graça. Quanto mais graça houver, quanto mais amor de Deus for dispensado, disponibilizado, derramado sobre a vida dele, mais ele vai entender a liberdade que Deus conquistou na cruz por ele e para ele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O antídoto para o pecado não é lei, não é o que o homem tem que fazer, mas o antídoto para o pecado é a graça, é o que Cristo fez em favor do ser humano. Mas volto a dizer, não é uma graça que dá, como diz o pastor Joseph Prince, que dá licença para pecar, está assinado embaixo ali, vai viver sua vida. Não, é uma graça que traz gratidão e reconhecimento e fala: puxa vida, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor é fantástico demais. Salmo 103, versículo 1 ao 6, um dos meus preferidos quando eu entendi. O salmista ali, ele expressa o quê? Olha quem é Deus. Não se esqueça de quem é Deus. Não se esqueça dos benefícios de Deus. Não se esqueça do que Deus já fez em favor da sua vida. Os atos de justiça de Deus em favor da sua vida. Salmo 103, olha o que diz. Um salmo davídico, um salmo escrito por Davi. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deixa eu te dizer sobre o bem dizer aqui dele. O bem dizer faz a tua alma falar, faz a tua alma declarar os benefícios dele. E tem pessoas que estão declarando as maldades, as malignidades do diabo e colocando isso na conta do Senhor.
Por isso esse texto aqui eu gosto demais que você e eu entendamos sobre isso. Marcelo, fale do quê? De quem é Deus e do que Ele já fez em favor da sua vida. Não fique falando de coisas ruins do diabo, crueldade e malignidade do diabo, e colocando isso na conta do Senhor. Por favor, não se engane, não seja enganado. Não coloque Deus numa sombra, né? É sim, sim, não, não. Isso é de Deus, coisas boas, e na outra coluna, coisas ruins, é do diabo. Não mude o título das colunas, e não crie ali uma sombra, um denominador comum, que Deus às vezes Ele faz o mal também, para corrigir os seus filhos, para disciplinar os seus filhos. Não, ei, por favor, não faça isso. Volta no versículo 1, por favor, Bim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E Marcelo, não te esqueça daquilo que Ele já fez, da graça, dos benefícios dEle sobre a sua vida. E agora Ele vem enumerando os benefícios. E quais são? É Ele quem perdoa todos os teus pecados, e é Ele quem cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. É Ele que sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. E quem que realiza isso? E quem que faz isso? O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Uau! Você entendeu? Ele levou sobre si os nossos pecados. É Ele quem perdoa todos os teus pecados. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem se tornou maldito no seu lugar. É Ele quem se tornou empobrecido, que Ele sacia de bens a sua vida. É Ele que te tornou sem culpa e sem condenação. É Ele que é a pessoa mais fantástica em todo o universo. Aquele que se entregou por você, aquele que morreu por você, aquele que foi ressuscitado por você, aquele que te deu uma nova condição, que você e eu, ainda que tivéssemos 1000 gerações de vida, 1000 reencarnações, não arranharíamos o calcanhar da justiça e da bondade, do amor, da excelência e da santidade do Senhor. E aí Deus entrega o seu único filho, e Ele se voluntaria. Ele fala: eu levo, eu carrego, eu levo sobre mim todos os pecados do Marcelo. Não tenho culpa nenhuma, mas não vou revidar. Eu vou carregar esse preço, eu vou carregar esse peso, eu vou pagar esse preço. Eu espero que o Marcelo um dia me reconheça, um dia ouça a respeito de mim, reconheça o que eu fiz e aceite o que eu já fiz por ele. Esse é o Evangelho, o Evangelho que Paulo não se envergonhava, o Evangelho que é o da graça, o Evangelho que fala das boas novas, das boas notícias, o Evangelho que fala de um favor, não de uma recompensa, o favor, não um salário, uma graça, não que nós merecemos, um favor que nós não merecemos. Não sei se você que está aí me assistindo, se você já recebeu esse amor, se você já recebeu esse Cristo, se você já recebeu os benefícios dele. E esse benefício começa com qual? Em receber a sua salvação eterna, em receber a sua nova condição, a sua nova posição de criatura para filho, a posição de ser um religioso tentando agradar a Deus e ser transformado num justo sem culpa, numa pessoa que foi justificada, uma pessoa que foi declarada sem culpa. Se você ainda não recebeu esse Cristo na sua vida, eu te convido agora, nesse exato momento, repetir o que eu vou dizer agora. Porque o apóstolo Paulo diz que se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Então você que está aí, repita comigo essa palavra: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio, Jesus,
que você morreu naquela cruz para perdoar todos os meus pecados e foi ressuscitado para a minha completa justificação. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, Deus, você é o meu Pai e eu sou o teu filho para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Eu creio que você que fez essa oração com o coração aberto, sedento, cheio dessa vontade de receber Cristo, eu sei que nesse exato momento Ele já está na sua vida. Você foi tornado justo. A obediência de Deus está dentro da sua vida. Esse amor, essa graça, esse favor de Deus está sobre a tua vida. E você deve desfrutar agora dos benefícios dele, valorizando aquela cruz que agora sim está vazia, mas ela já teve. Ali naquela cruz Jesus já esteve. E quem esteve ali foi o único Filho de Deus, para morrer pelos seus pecados. Valorizando o túmulo que agora sim está vazio. Mas Jesus esteve ali por 3 dias. E no terceiro dia foi ressuscitado. Como um recibo da sua justificação. Como um recibo, eu fui aprovado. Jesus foi aprovado. A missão foi cumprida. E agora, Pai, o Marcelo e toda a raça humana, aqueles que me receberem, eles terão o privilégio, o direito desse benefício. O benefício de ser apresentado sem culpa diante do Senhor. Que você desfrute, que você usufrua com grande graça, com grande, reconhecimento e gratidão por aquilo que Cristo já fez por você. O Jesus que levou sobre si os nossos pecados. Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. E para finalizar o nosso culto, quero falar com você a respeito de oferta, de dinheiro, de contribuição, de dízimo, né? É importante, é necessário que você saiba que a igreja nesses domingos, né, nessas 2 semanas que estarão fechadas, a igreja, as contas elas ainda permanecem. Eu conto com a sua contribuição, né? Tem um texto aqui que eu gosto, que eu tenho falado, né, sobre generosidade, liberdade e proporcionalidade. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, falando sobre a igreja da Macedônia, transbordaram em rica generosidade, porquanto posso dar testemunho, Paulo dizendo, de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Eu gosto muito de usar, né, essas 3 balanças para eu ofertar e contribuir no reino de Deus. É de livre vontade, é na liberdade. Não devo ser avarento, preciso ser generoso e proporcional. Deus tem me abençoado. Eu posso abençoar mais o reino de Deus, terreno, terrestre e natural. Eu posso investir mais na igreja natural de Cristo. Eu posso ser um cooperador de Cristo aqui nessa terra. Eu posso ser um investidor de Deus aqui nessa terra. Deus, conta comigo para que a sua obra continue prosseguindo, prosperando, para que mais vidas sejam alcançadas no nome de Jesus. Então você, nessas 2 semanas que a igreja estará fechada, nós temos várias formas de contribuir. Você acha que está vendo aí, tem o Pix, tem transferência bancária, tem depósito no banco. Eu te peço encarecidamente, contribua, invista no reino de Deus, contribua aqui na nossa igreja. Contamos com você para que essa obra maravilhosa de Deus continue prosperando, avançando e conquistando vidas cada dia mais. Amém, meu irmão? Estamos finalizando, volto a dizer, semana que vem estaremos novamente, né, ao vivo, online, a igreja vazia, mas eu tenho certeza que vocês estarão conosco. E a princípio a ideia, o planejamento é que no primeiro domingo de abril seja retomado, né, a igreja seja reaberta novamente e teremos uma maravilhosa ceia do Senhor e teremos um culto maravilhoso com a presença de todos vocês. A vacinação está caminhando, né? Está lenta, está isso. Meu irmão, agora não é hora de culpado, agora é hora de orar, agora é hora de desejar, agora é hora de ser bênção na vida de pessoas. E vai, né, como muitos têm dito, eu acredito também, isso vai passar.
eu creio que essa é a última tacada do diabo, né, em relação a essa pandemia, né, uma agressividade muito grande, mas assim que todos, né, toda a população for vacinada e no crescimento da vacinação, as transmissões serão menores e graças a Deus a morte cessará em nome de Jesus Cristo. Quero orar por você que precisa, que está necessitando de cura, de milagre do Senhor sobre a tua vida. Jesus já levou sobre si a sua dor, a sua doença, a sua enfermidade que tem causado dor. Em nome de Jesus, receba pela fé agora cura no seu corpo físico, libertação na sua vida emocional. Em nome de Jesus, seja curado, que essa palavra ela alcance cada célula do seu corpo e o seu corpo seja agora tocado e que manifeste cura no seu corpo, cura na sua alma, em o nome de Jesus Cristo. Assim também, que haja prosperidade e riqueza na sua vida, porque Jesus ele se empobreceu para te enriquecer. Ele já levou sobre si pobreza para que você e eu fôssemos enriquecidos, e declaramos riqueza, declaramos prosperidade financeira sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios e sobre essa igreja, em o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos às nossas declarações finais? Em nome de Jesus, eu confesso que fui perdoado completamente e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus, parou lá? Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? Até semana que vem, quero dizer que vocês fazem muita falta. Amém? Semana que vem ainda estaremos sem a presença física, mas eu tenho certeza que espiritualmente estamos juntos. Glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando ricamente. Amém.